Boa tarde. Ainda boa tarde. Eu sou o Sérgio Gouveia, morador do apartamento 107 do condomínio Paineira 1. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025 e eu venho falar então sobre um tema que eu acho que é interessante, embora não seja totalmente assim diretamente ligado ao condomínio, ele passa a ser diretamente ligado ao condomínio, no caso especial do que está acontecendo na sociedade como um todo, que são as camadas civilizatórias e as camadas discursivas da sociedade. Bom, a camada civilizatória, ela é a base do convívio em agregação, quer dizer, todo agregado humano, ele precisa de ser, de certa forma, civilizado. É difícil compreender um agregado humano que consiga sobreviver apenas da barbárie. Então, para não haver barbárie, tem que haver regras. Eu vou citar um exemplo muito simples aqui, que é o exemplo da família. Simplificando, botando uma família com 3 membros: mãe, pai e filho. O filho gosta de ficar 1 hora no banheiro tomando banho quente. Aí o pai bate na porta e fala: isso aí gasta energia, né? Não é para fazer isso, tem gente querendo usar o banheiro, tem que ter uma regra. O filho quer chegar em casa todo dia 4 horas da manhã bêbado. Acorda todo mundo, está bêbado, fica endividado, pede dinheiro para o pai porque está devendo dinheiro de bebida e jogo e tal. Cabe ao pai aconselhar o filho que isso está errado. Dentro da sociedade ele deveria pegar esse tempo para dormir, para no dia seguinte estar bem disposto para estudar, para produzir, trabalhar dentro do modelo do sistema civilizatório. Então, existem discursos civilizatórios. Esses discursos todos podem ser traduzidos numa palavra: contrato. Então, existe dentro de uma família, ainda que de forma tácita, quer dizer, de uma forma não declarada, uma série de regras a serem seguidas. Então, o Estado reconhece essas regras através do pátrio poder, não é? Evidentemente que os excessos serão evitados, como espancar crianças, etc., cominar a criança de forma agressiva, dando castigos absurdos e tal, maltratando a pessoa, né? Mas, de qualquer forma, o pai tem que ter uma ascensão moral sobre o filho, né? Pelo menos na fase de formação, para que aquele filho, então, não seja uma pessoa cuja criação possa ser um fator de desvirtuamento moral daquela pessoa. Então, a camada civilizatória, ela é baseada em contrato. É difícil entender um aglomerado humano sem contrato, tá? O principal contrato é o direito à vida. Então, em tese, todo aglomerado humano ajuda a preservar a vida. Então, a segurança pública é um dos deveres do Estado, né? Prestar segurança pública. Se a segurança é boa, eficaz, não é, se a polícia é justa, não é, isso é outra história. A segurança, ela deve ser prestada pelo Estado. Então, o direito à vida, né? Dentre esses contratos mais preponderantes, tem também a moeda. A moeda é um contrato, não é? Então, talvez eu tivesse uma moeda por aqui e tal. Está aqui, ó. Isso aqui é um contrato. Uma moedinha de 10 centavos. Eu sei que se eu pegar essa moedinha de 10 centavos, eu posso trocar ali, inteirar para comprar um cacho de banana, sei lá, uma água mineral. Está faltando 10 centavos. Eu tiro 10 centavos, está aqui, a pessoa vai aceitar, até sem olhar direito se realmente aquilo ali é um 10 centavos. Ela pega, olha assim e tal, pronto, está aceito. Então é um contrato, né? É um contrato que é subestabelecido a outras pessoas mediante alguma vantagem. Sendo que, toda vez que se subestabelece um contrato, uma parte desse contrato, uma parte da vantagem, do interesse em celebrar o contrato, fica para a pessoa que está recebendo o contrato, em troca de alguma vantagem. Evidentemente que quando se compra alguma coisa, uma parte do valor que se paga é destinado ao vendedor. O vendedor vai pegar aquilo para quê? Para poder comer, dormir, tomar banho, ter o teto dele, sustentar as pessoas dependentes dele, etc. e tal. Então, esse pedaço do valor que fica com ele é para a subsistência dele e também para que ele possa reverter uma parte desse quantum para a empresa dele ou para o estabelecimento dele, enfim, sendo formal ou informal, para que aquilo ali
possa ter mais mercadorias, e mais espaço de venda e mais colaboradores, enfim, a gente já entende disso, sabe como é que é, mas é contrato. Tudo isso é contrato. Se eu pego uma pessoa para trabalhar numa mercearia, e eu sou o dono da mercearia, mesmo que não haja um contrato de trabalho, eu vou ter que fixar um valor a ser pago a essa pessoa e vou ter que honrar esse valor. Então isso é um contrato verbal, mas é um contrato, né? Se uma pessoa me chama para fazer um atendimento lá não sei aonde, eu pego o carro, vou lá e tal, gasto gasolina, gasto não sei o que, chega lá o sujeito e fala, não precisa mais não, tchau, não sei o que, e eu gravar isso, eu posso requerer então que ele pague pelo menos o deslocamento, o tempo que eu gastei com isso e tal, não sei o que, porque isso é um contrato verbal feito pelo telefone, mas foi gravado, tenho a prova de que existe o contrato, então é o contrato. Então essa é a camada civilizatória. Por outro lado, não é interesse das estruturas de poder que a população discuta os seus temas, as suas aflições, as suas paixões, as suas angústias na camada civilizatória. E eu explico por quê. As estruturas de poder, elas querem ter domínio sobre o que rege a camada civilizatória. Então, vamos fazer aqui agora uma parte interessante do áudio. O que rege a camada civilizatória? É o contrato. Tá. Mas o contrato, ele é produzido aonde? Produzido, alterado e eliminado aonde? É produzido, alterado e eliminado. Aonde? Aonde? Na casa legislativa, né? No espaço chamado de parlamento, parlare, né? Então, parlamento. O parlamento é que vai criar novos contratos, extinguir contratos ou então modificar contratos. Só o parlamento, dentro da estrutura do Estado, detém o monopólio do poder de legislar. Então, isso é o poder de legislar, monopólio. As estruturas de poder não querem que as pessoas discutam isso. Por quê? Porque elas perderiam, então, a primazia de controlar grandes massas humanas através de quê? Da camada discursiva. Então, para que serve a camada discursiva? A camada discursiva, dentro de um aglomerado humano, serve para fazer catarse, expurgo. A camada discursiva vai expurgar. Vai expurgar. Tá certo. Então, para fazer o expurgo, a gente tem que respeitar o que as pessoas dizem. Quer dizer, para ouvir o expurgo, a gente tem que respeitar o que as pessoas dizem, porque está na Constituição que cada um tem o direito à liberdade de expressão. Só que a Constituição, ela não determina em que camada a pessoa tem direito à liberdade de expressão. Então, a pessoa pode ter direito à liberdade de expressão na camada discursiva, mas também ter direito à liberdade de expressão na camada postulatória, que é a camada civilizatória. Entendi. Tá. A população, na sua ampla maioria, quase que totalmente, só resta uma minoria muito pequenininha, se contenta em se manter apenas na camada discursiva, não indo de forma alguma para a camada postulatória ou camada civilizatória. Isso faz com que as pessoas substituam o próprio futuro, discutir o futuro da nação, discutir o futuro de si próprio, dos filhos principalmente, dos netos e tudo, para prestarem atenção em futebol, religião, né? Vôlei, ou então, sei lá o que, televisão, novela, aí vai descendo, né, o nível, programa de auditório, por aí vai. As pessoas, Big Brother, as pessoas vão se envolvendo com coisas que afastam elas daquilo que interessa, que é justamente atuar no ordenamento jurídico para que elas, então, tenham os seus interesses satisfeitos a partir do Estado. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu consigo mudar o ordenamento jurídico a partir do meu interesse, então eu vou contar com todo o poder de cominação do Estado, com todo o poder coercitivo do Estado para defender meus interesses. Não existe outro poder de cominação, não existe outro poder coercitivo que não seja do Estado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que o jurisdicionado, quer dizer, a pessoa que vive em aglomerado, a grande massa que se aglomera em cidades, em nações, né, em países, em continentes, etc. Pois é, essas pessoas, a grande maioria dessas pessoas não pode utilizar as próprias mãos para fazer valer os seus interesses. Não pode. É proibido. Então, quer dizer, é proibido, mas acontece.
né? Uma batida de carro pode terminar em tragédia. Não pode, isso é proibido, mas as pessoas não respeitam. Uma discussão pode terminar uma briga, uma desavença, vias de fato, lesão corporal, pode terminar. Não pode. Isso aí é proibido. Por quê? Porque cabe ao Estado dirimir as desavenças sociais. Então, o poder de legislação faz com que o executivo tenha o poder de cominação. Então, o poder de legislação faz com que o executivo tenha o poder de cominação. O poder judiciário, ele vai entrar dirimindo as dúvidas a partir do ordenamento jurídico. Deveria ser assim, não é, mas deveria ser assim, não é? Então, o poder judiciário, ele vai adentrar na história a partir do ordenamento jurídico. Ora bolas. Mas se a maioria da população não tem condições, ou não quer, ou não gosta, ou está muito afetada pelas estruturas de poder a ponto de abdicar, de entender a necessidade dela fazer parte do ordenamento jurídico, prioritariamente o carnaval, a religião, enfim, o futebol, tudo isso, né, Big Brother e tal. Se a população entender que a grande vitória social, o grande carnaval, o grande desfile, o êxtase, é cuidar do ordenamento ao invés de ficar na Sapucaí, gastando dinheiro e gastando tempo ouvindo música e tal. Eu não sou contra ficar gastando dinheiro ouvindo música na Sapucaí, eu não sou contra. Eu não sou contra futebol, o cara que gosta de futebol vai ver futebol e tal. Eu não sou contra também o Big Brother, o cara gosta do Big Brother, acha interessante, vai assistir Big Brother. Cada um vai gostar, quer dizer, dentro da camada discursiva, a gente tem que respeitar a vontade de cada um, porque cada um tem a liberdade de expressão. Eu gosto do Big Brother, você gosta do carnaval, eu gosto de ficar jogando buraco com os amigos, eu gosto de ir pra chácara, comer churrasco, contar causo, eu gosto de galinhada com piqui, peixe frito na beira da praia, camarãozinho. Beleza, cada um tem um gosto, um querer. Tem gente que gosta de ficar estudando, lendo, escrevendo. Tudo bem, cada um tem um querer. E esse querer, a volição, a vontade de cada um tem que ser respeitada. Entretanto, abrir mão 100% de atuar na esfera civilizatória tem consequências. E a principal consequência são, então, as derivas políticas que vão se acumulando e culminam numa coisa chamada de golpe de Estado. Bom, o primeiro golpe de Estado que houve no Brasil foi em 21 de abril de 1500, quando então uma outra civilização, muito mais bem armada, muito mais preparada para matar, chegou e encontrou aqui os índios, que eram donos da terra, mataram os índios. O que aconteceu ali deve ter sido uma sanguinolência que não é nem bom de pensar. Né? Uma coisa assim, aquele lá na América Andina também, os espanhóis também, que deve ter sido um massacre assim feio para burro, um massacre muito feio, de pessoas que não tinham condições de se defender, crianças, pequenas, sendo ceifadas, né? Para então haver a possibilidade de se criar ali uma civilização voltada para a colonização de uma outra civilização, né? E nós temos aí flagelos e flagelos e flagelos sociais acontecendo. Um dos principais flagelos foi a escravidão atlântica, da qual o Brasil foi protagonista. Ele foi protagonista disso, né? Da qual o Brasil foi protagonista. São 320 anos de escravidão atlântica. É muito tempo. É muito tempo. Tratando o ser humano como mercadoria. Então, o ordenamento jurídico dava como uma coisa normal tratar o ser humano como mercadoria. Aí foram aparecendo leis aqui, leis ali, mas sempre a partir de um conceito que surgiu no século XVI, no século XVII, lá por volta de 1650, 1660, por aí, que foi a Revolução Puritana, ainda na Inglaterra, né? Depois virou Reino Unido, mas Reino Unido só em 1707, que começou a formar aglomerado para formar o Reino Unido. Na Inglaterra, em 1600, portanto, século XVII, né?
surgiu uma revolução chamada de Revolução Puritana, que depois foi seguida pela Revolução Americana, que foi de 1761 até 1791, foram 30 anos de Revolução Americana. Nesse meio tempo, lá em 9 de julho de 1776, os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra, né? A gente sabe disso. E depois, faltando 3 anos para terminar a Revolução Americana, surge uma outra revolução na Europa, que foi a Revolução Francesa. Essas revoluções liberais diziam o seguinte: olha, o rico, ele tem poder econômico, mas não tem poder político. Porque o rei absolutista, ele detém todo o poder político. Mas o rei financia as guerras dele através dos ricos. Paga, o rei paga, os ricos ficam cada vez mais ricos, é verdade. Só que o rico agora não está se contentando apenas em ter dinheiro. Ele quer também poder político. Ele quer o quê? Ele quer ser hegemônico para tutelar o ordenamento jurídico. Ele é ousado, ele quer o ordenamento jurídico. Porque ele sabe que de posse do ordenamento jurídico ele consegue moldar a nação aos seus interesses. Ah, mas e a grande maioria? A grande maioria tem que ficar voltada só para a área discursiva, porque ela não pode ter contato com a camada civilizatória a ponto de vergar o ordenamento aos seus interesses. É por isso que no Brasil o ordenamento jurídico é essencialmente patrimonialista, ele não é social. E aqui a gente não está falando de comunismo, socialismo, porque isso tudo é jargão criado pelo próprio liberalismo para poder, vamos dizer assim, criar uma caricatura negativa do social. Então ninguém está falando de comunismo, de socialismo, de anarquismo ou qualquer outra coisa parecida, né? Enfim, tem um outro nome que eu esqueci aí, né? Que é antiliberal, então tem que ser maculado, ele tem que ser estigmatizado como uma coisa ruim. Não. Social, que eu estou falando, é que a população tenha dignidade de vida. Evidentemente que a dignidade vai fazer com que a população aumente muito mais, isso é biológico. Se existem condições favoráveis, as pessoas vão se procriar indefinidamente, ter vários filhos e tal, não sei o quê, irracionalmente, né? Até chegar a um ponto civilizatório em que as pessoas parem de procriar, que também não é bom. É o que acontece nos países nórdicos. As pessoas estão envelhecendo, no Japão também. As pessoas estão envelhecendo e tem pouca gente para trabalhar. E os encargos sociais da velhice estão nas costas dos estados, os estados que eu digo estados-nação, com E maiúsculo. E então esses estados estão aí com problemas, porque eles precisam de gente para trabalhar e o povo está envelhecendo e eles têm que arcar com a manutenção, com a dignidade dos idosos que ali residem e nasceram ali. Ok? Tá. Então, há um meio termo. Mas, de qualquer forma, seria interessante que a população em geral, o idoso, o ativo, né, o jovem, o mediano, o mais velho, o mais experiente, o mais novinho, se interessasse um pouco pela camada civilizatória ao invés de ficar pregado na camada discursiva. Aí vem a questão dos impostos. Eu pago os meus impostos em dia, eu tenho renda, pago meus impostos. Então eu sou cidadão. Não é verdade. Porque quando você paga os seus impostos, ou qualquer pessoa, tira a palavra você, quando uma pessoa paga os impostos e entende que por isso ela é cidadã, ela está cometendo um equívoco. Porque a cidadania não é só adquirir, a cidadania é adquirir e manter. Eu me lembro que eu tinha 18 anos, eu me lembro perfeitamente. Eu trabalhava ali na Rua da Conceição, perto da Rua Larga, né? Ali no centro do Rio, e ali tinha uma agência do Bradesco que ficava numa esquina bem grande e tal, e o Amador Aguiar, já com 70 e tantos anos, presidente do Bradesco, fez uma palestra, e quando eu saí, ao invés de ir para a universidade, eu saí do serviço ali na Engevix, ali ficava na Rua Camerino, né? Depois fui transportado para a Rua da Conceição, ali no centro do Rio, ali, né? Marechal Floriano, Avenida Marechal Floriano, que é chamada de Rua Larga. Eu fui assistir a palestra do Amador Aguiar, que foi o homem que fez o Bradesco. Ele tirou o Bradesco, né? Que o Bradesco era chamado Banco Brasileiro de 10 contos, só tinha 10 contos. Depois ele foi Banco Brasileiro de Descontos. Então ele criou Bradesco, Banco Brasileiro de Desconto, Bradesco, né? Tá. E ele falou exatamente isso. Ele falou que existe uma diferença em ter e manter.
Então, se você pensa, ou tira você, bota a pessoa, se uma pessoa pensa que pagando os impostos ela é cidadã, bom, eu paguei os impostos, então eu quero rua asfaltada, quero esgoto, quero água encanada, a luz tem que acender, né? Tem que estar tudo perfeito, né? A polícia tem que estar ali na hora que eu chamar, se eu ficar doente, o sistema de saúde tem que me atender, me dar os remédios, está na Constituição, meu direito, eu quero meus direitos e tal. Então, é isso, minha aposentadoria tem que vir de forma que eu possa comer, dormir, tomar meu banho, ter meu teto, tal. Não é assim que funciona, não. Porque se a pessoa não interfere no ordenamento jurídico, as estruturas de poder que fazem com que ela fique só na camada discursiva vão interferir no ordenamento jurídico de acordo com os seus interesses. Veja bem, todo golpe de Estado, todo golpe de Estado tem um único objetivo: acesso ao ordenamento jurídico. Quanto mais acesso tiver, melhor. O golpe de Estado promovido por um canhão, ele vai ter pleno acesso ao ordenamento jurídico, chama-se ditadura. Ninguém vai fazer contrato com canhão, já viu? Alguém, canhão, puxar a mãozinha lá e assinar papel? Não. É uma outra história, um outro vídeo que eu posso fazer sobre a filosofia do poder. Poder, em filosofia, é capacidade de realização, existem dois tipos de poder de direito, poder de fato, mas isso não interessa para esse vídeo agora. As estruturas de poder, elas vão objetivar o ordenamento jurídico. Tá. Como é que a gente consegue ter acesso ao ordenamento jurídico? Primeiramente, questionando os partidos políticos. Não existe partido político de massa no Brasil. Não existe partido social no Brasil. Tem sim, tem o PSTU, tem o PCO, tem a UP, tem o PT, tem o PSOL. Não. Eles são partidos liberais que fazem o jogo liberal pela omissão. É o efeito Fattorelli. Maria Lúcia Fattorelli, muito famosa, todo mundo deve conhecer, se não conhecer, procura conhecer, faz um discurso maravilhoso. Eu fiz o curso dela 2 vezes para aprender sobre o sistema da dívida. Ela explica detalhadamente, com uma equipe maravilhosa, pessoa super honesta e tal, mas ela faz o jogo dos bancos. Por quê? Porque ela fala do problema, mas ela não fala da solução. Pode perceber. No YouTube, todo mundo que reclama fala do problema, mas não fala da solução. E isso acontece nos condomínios, na sociedade em geral. Juntou um tanto de brasileiro para morar num condomínio e vai acabar dando isso. As pessoas sabem que existe o problema. O prédio está um lixo. Mas elas não vão à solução. Porque elas estão acostumadas apenas a reclamar da vida. E a buscar um motivo para que elas permaneçam nessa situação. No caso aqui do condomínio, o motivo sou eu, Sérgio Gouveia. Mas isso vai de encontro, quer dizer, vai contra, não é ao encontro, vai de encontro, vai contra, conflita com a lógica. Porque as pessoas deveriam ler os contratos, elas deveriam exigir os contratos, não apenas, eu já falei, para a escritura do carro, para a escritura do prédio, para certidão de nascimento do filho, certificado de conclusão do curso do filho, para ele poder galgar um degrau a mais na escala de ensino, né? Ela deveria ler os contratos e deveria exigir os contratos no condomínio. Por quê? Porque sem contrato não existe garantia. Mesmo que a pessoa seja síndico de verdade, uma hora ela vai embora, tchau, não tem contrato, ó, tchau. E você fica com a bucha na mão. Eu preciso do apartamento. Preciso muito do apartamento. Eu sei que tem gente aqui que precisa muito do apartamento, embora eu também reconheça que as pessoas colocaram a família dentro de um apartamento pequeno e ficam falando assim, gente, calma, porque isso aqui é uma coisa provisória, a gente vai mudar para um lugar melhor. Esse apartamento aqui é apartamento de solteiro, pequeno, 2 quartos, não tem uma cozinha, uma área de lavar roupa, praticamente integrada à cozinha, faz tudo a mesma coisa. Né? Tem um banheiro praticamente sem ventilação, até hoje ninguém fez um projeto de um duto de exaustão para os banheiros, né? A janela do banheiro dá para a cozinha, quer dizer, é um apartamento cuja arquitetura foi feita para baixa renda, mas que é habitada pela classe média, porque a classe média foi empobrecendo e o preço dos aluguéis e dos imóveis no plano piloto, e em cidades ou lago e tal, periferia rica, ficou inviável para essa classe média, e cada vez mais. Então, não é questão do apartamento em si. O apartamento, ele é consequência do empobrecimento
E esse empobrecimento, ele advém da pouca vontade de interferir no ordenamento. Deu para entender? Então, se você não defende os seus interesses aonde você tem que defender, porque lá é que fecunda, você vai ficar na camada discursiva, no tchu-tchu-tchu-tchu-tchu, e essa camada discursiva, ela vai fazer o quê? Que eu disse no início do vídeo? Catarse, expurgo psicológico. Quando você vai fazer tchu-tchu-tchu-tchu-tchu, você está botando para fora aquilo que você acha que deveria ser, mas que não é. E você não tem poder para mudar, porque quem tem poder para mudar mesmo as coisas é o Estado. Você tem que se preocupar com o ordenamento. Percebeu? Juiz de direito é punido com aposentadoria. Está errado. Sim, está errado, todo mundo sabe que está errado, mas você faz o quê para ser o protagonista das leis e mudar isso? O Congresso Nacional trabalha só terça, quarta e quinta. Está errado. Tinha que trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Talvez sábado até meio-dia para organizar para a semana que vem. O Brasil tem um excesso de leis que não funcionam. A lei do abuso de poder funciona no Brasil? Não. O Ministério Público está funcionando no Brasil? Não. Não. No meu caso, principalmente, o Ministério Público é o sindicato do crime, né? Porque todos os despachos do Ministério Público vão contra o artigo 127 da Constituição, que diz que o Ministério Público tem que defender a ordem jurídica. Está acontecendo isso no Brasil? Não é só no meu caso, não. Está acontecendo isso no Brasil? Não, não está. O crime organizado no Brasil tomou conta de cidades inteiras. Tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de armas, tráfico de drogas. A sociedade suporta tudo isso sem entender que ela tem acesso ao ordenamento jurídico, se ela aprender a votar, se ela se preocupar em entender como funciona a Lei 4737/65, que é o Código Eleitoral. Não é muita coisa, não. Não é nada de difícil, basta olhar. Da mesma forma que uma convenção condominial é lei federal. Só que ela é lei através do Código Civil, que é lei federal, de alta importância, né? Mas as pessoas não leem a convenção. Tem muita gente que vem morar aqui que não sabe nem da convenção, o regimento interno. O síndico está desobedecendo a convenção. Não vou mexer com isso não, para quê? Perder meu tempo? Voto? Não vou mexer com isso não. Eu vou para a chácara, eu vou para a beira da praia, vou ali bater uma pelada, vou dormir, vou ver um filme. Por que eu vou votar? Votar é mais uma obrigação do que um direito, não. Votar é um direito. As estruturas de poder fazem você entender que o voto é nocivo, que todo mundo é corrupto, que não tem jeito, porque isso está pertencendo à camada discursiva. As estruturas de poder que eu digo engloba também o Estado. O Ministério Público quer que você baixe a cabeça e pense assim. O Judiciário quer que você baixe a cabeça e pense assim. O Judiciário é um poder colonial. Onde é que já se viu funcionário público com capa preta para trabalhar? Capa preta? Isso é intimidatório. O cara é diferente. Por que ele é diferente que usa uma capa preta se ele é funcionário público? Se a função dele é pegar a lei e julgar pela lei. É o intérprete da lei. Ah, não. Doutor, se ele cometer um crime, ele vai ser aposentado. Então, você deixa rolar frouxo. A consequência são os golpes. Está com 28 minutos. Vamos ver. Primeiro golpe, já falei. 21 de abril de 1500. Logo em seguida, o segundo golpe aconteceu em 1840, o golpe da maioridade. Depois houve um outro golpe, 15 de novembro de 1889, golpearam o Pedro II. Não foi uma coisa consensual, uma evolução, não, foi um golpe. O Visconde de Ouro Preto foi informado pelo Marechal Deodoro de que, a partir daquele momento, lá na Praça da República, chovia, o Marechal Deodoro com febre, meio doidão, explicou ao Visconde de Ouro Preto que não houve reação nenhuma, não houve guerra. Ele foi, eu acho que com 15 soldados só, fazer a proclamação da República, né? E ele proclamou a República. Está proclamada a República, então a partir de hoje se avisa o imperador que ele não é mais imperador, ele tem que sair do país tantas horas, você também, tal, tchau. E foi o que aconteceu. O imperador saiu do país, o Visconde de Ouro Preto abriu mão do negócio de barão, né, duque, né, e tal. Não tinha mais nada daquilo, todo mundo virou civil normal e tal. E foram muitos perseguidos, torturados e mortos pelo novo regime e tudo mais e tal, mas foi assim o golpe da República. Depois houve um golpe em 1930, 41 anos depois, né,
onde os militares, uma trinca de militares, convidou Getúlio Vargas para servir de verniz, para dar um aspecto melhor, né, ao golpe militar de 1930. Depois o Getúlio se enfronhou com os militares, criou amizade e deu um golpe em 1937. Deu um golpe nele mesmo. Ele era o presidente e ele deu um golpe nele mesmo. Agora eu sou o presidente ditador. Mas por que ele deu o golpe nele mesmo? Porque havia um Congresso Nacional que voltou a funcionar em 1933, havia uma Constituição, né, de 1934, não é verdade? Em 1934 tinha uma Constituição boa, baseada na Constituição de Weimar, uma Constituição alemã, progressista, né, dita progressista. E aquilo incomodava o Getúlio, porque o Congresso atrapalhava, o Congresso enchia o saco, o Congresso atrapalhava, ele queria fazer as coisas, o Congresso atrapalhava. O que ele fez? Ele inventou um relatório fake news, foi ao Congresso e falou assim: olha, os judeus e os comunistas querem invadir o Brasil. Então eu preciso de plenos poderes para agir contra isso. Vocês aprovam? E o Congresso, igual aqui a nossa comunidade condominial. Eu não entendo nada, eu vou aprovar. Aprovou. 15 dias depois, uma semana depois, sei lá, um mês depois, ele pegou os plenos poderes e dissolveu o próprio Congresso. Eu não podia ter feito isso, o Getúlio é muito mal. Muito mal. Ele dissolveu o Congresso, deu um golpe de Estado, que durou 15 anos, mas que desenvolveu pra caramba o Brasil, tá? Então, ele desapropriou, tirou estrangeiro, pintou e bordou, criou todos os arcabouços estatal, aumentou a renda do Estado, juntou dinheiro, muito dinheiro, não pediu dinheiro emprestado, fez a auditoria da dívida pública, transformou grandes barões de São Paulo, do café, em miseráveis, porque o governo gastava muito dinheiro com gente que nunca tinha visto um pé de café na frente, e por aí vai, tá? Quando foi em 1945, outubro, novembro, houve um outro golpe que destituiu Getúlio. Os militares tiraram Getúlio por influência dos Estados Unidos. Getúlio negociou e na eleição de 5 de dezembro de 1945 ele foi eleito senador por 3 estados e deputado federal por 7 estados, parece. Então ele optou por ser senador, foi à tribuna do Senado, fez um discurso e foi para São Borja, de onde ele nunca deveria ter saído. Ele saiu para morrer, né? Então, beleza. Então esse foi o golpe de 45. Em 55 ia haver um golpe, patrocinado pela Aeronáutica, por Castelo, por Lacerda, Carlos Lacerda, pelo pessoal do Partido Socialista Brasileiro, misturado junto com a UDN, ia acontecer um golpe. E o general Lott fez um contragolpe legalista e impediu que acontecesse um golpe de Estado, proporcionando então condições para que Juscelino assumisse o poder eleito, presidente da República, assumisse o cargo, né? Eles queriam impedir que o Juscelino assumisse. Muito bem. Bom, isso foi em 55, pouco tempo depois, em 64, aconteceu um golpe que durou 20 anos. 20 e poucos anos, 20 anos. De 64 a 85, 21 anos. E durante esses 21 anos, as pessoas ficaram sem voto, sem poder discutir política, sem poder ter acesso ao ordenamento. O ordenamento estava alugado pelos militares, os militares faziam o que queriam com o ordenamento. Ora fizeram coisas certas, ora fizeram coisas erradas, mas eu não sou favorável a ditadura nenhuma, mas de qualquer forma eu devo reconhecer que eles deram continuidade às ideias do Júlio de Castilhos, depois deram continuidade às ideias do Getúlio e prepararam o Brasil para ser uma potência. Muito bem, né? E depois, então, essa questão da Dilma, da Lei 1079/50, que tiraram a Dilma e tal, foi legal, não foi golpe, porque a lei permite. Então, toda vez que vai se acumulando, né, distorção em relação ao ordenamento, acontece um golpe de Estado. É o que está acontecendo agora. Nós estamos no limiar de um golpe de Estado, que não vai durar só 20 anos, vai durar 50, 60, 80 anos por causa da Amazônia. A cobiça em relação à Amazônia é muito grande. Os nossos aquíferos já estão na ponta para serem também privatizados. Vamos perder mais direitos, mais riquezas. Ou seja, o seu empobrecimento, você não consegue comprar as coisas no mercado, advém disso, de você ficar só na esfera discursiva. Jesus, meu amor, eu não sei o que, o outro lá, eu gosto da Igreja Católica, o Papa. Então, Big Brother Brasil, Rede Globo, eu te amo, tal, acredita em tudo, que, né, bota lá música estrangeira e tudo, faz o culto ao liberalismo sem saber o que está fazendo. Eu não entendo nada. Pois é isso. Ao invés de cuidar do ordenamento jurídico.
E assim eu termino o vídeo tentando explicar o que é camada civilizatória e o que é camada discursiva. Pode ter certeza que a grande maioria da população não presta atenção na camada civilizatória, ficando amarrada apenas à camada discursiva. Saúde e paz a todos. É isso aí, valeu.